Axé a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo, né? Me pediram para contar algumas experiências das coisas que eu vivo e auxilio pessoas. Para quem não me conhece, eu sou pai Fiorino de Omulu, né? Uns me chamam de Alex de Omulu ou Fiorino de Omulu, mas, enfim, sou zelador aqui do terreiro de Umbanda Sagrada, Zé da Virada e Maria do Bagaço, na região de Messejana, na cidade de Fortaleza, Ceará. Então, vou contar hoje a história, uma história minha, da minha vida. Tem várias histórias aí, cada dia que a gente vive é um aprendizado maior, né? Às vezes do jeito que a gente quer, às vezes do jeito que a gente não quer. Nem tudo que a gente pede para a espiritualidade ela vai dar. Eu estava dando uma doutrinação, estudo de Umbanda para os filhos de santo da casa. Eu estava explicando justamente isso. A função da espiritualidade está mais em orientar do que em resolver num passe de mágica os nossos problemas. Então a gente precisa entender essa relação com a espiritualidade. A espiritualidade vai nos auxiliar, mas o principal dessa relação espiritual com os espíritos que existem dentro das religiões, com doutrina espírita. Não estou falando da religião espírita kardecista, estou falando doutrina espírita. A doutrina onde se acredita que Deus abençoa a relação com os espíritos entre os dois planos. É entender que essa espiritualidade ela vem mais para nos orientar. A força, na maioria das vezes e dos casos, já está dentro da gente. Então tá. Dentro dessa relação espiritual, médium, pessoa que tem uma sensibilidade ao plano espiritual, com a sua espiritualidade e as entidades da sua vida, vai ter várias histórias que são muito interessantes. E aí eu tenho uma com Tranca-Rua, essa entidade maravilhosa, conhecidíssima, um dos Exus mais louvados dentro da Umbanda Sagrada, o Exu Tranca-Rua, né? Ele era o Exu, o Exu principal lá da tenda do meu pai de santo. Hoje já rufou, já fez a passagem e tudo. E aí eu tive uma história com Tranca-Ruas, né? Numa situação de desemprego, destranca. Fui lá pedir pro seu Tranca-Rua uma destranca. E como foi essa história? Eu trabalhava eu prestava serviço em uma empresa muito boa e eu sempre gostei de trabalhar, trabalho desde os 16 anos com carteira assinada e tal. E aí eu estava numa empresa que não era carteira assinada, mas era muito boa. Trabalhava viajando, coisa que na maioria dos trabalhos que eu tive na minha vida sempre foi assim. Porém, essa empresa ela não tinha um dia fixo para poder fazer pagamentos. Ela podia pagar qualquer dia. E tinha trabalhos que eu fazia que demoravam 2 meses para poder você receber, 3 meses e tal. Né? Então, com muita tristeza, eu decidi procurar um trabalho fixo, onde eu até ganhasse menos, mas que eu soubesse uma data específica para receber. E aí comecei a colocar currículo, e ia para a gira, né? Cada um exerce a fé que tem onde tem. E eu ia para o terreiro nos domingos, que tinha gira, e colocava vela, pedindo uma porta de emprego para a minha vida. Só que assim, eu sempre trabalhei escritório, fui consultor financeiro, trabalhei com promoção de eventos, organizando eventos em outras regiões do país, fora daqui do Nordeste. Então sempre tive acostumado a trabalhos onde eu não precisava fazer serviço braçal, nunca. Sempre era delegando, era com nota fiscal, escritório, sempre tive minha mesa e tudo e tal, né? Então, coloquei currículos nesse sentido. Nenhuma porta se abria. E eu comecei a fazer uma gira com Tranca-Ruas. Se o Tranca-Ruas vinha, eu me abaixava, tomava a bênção, botava as luzes para ele, comecei a fazer oferenda, comprar banho, preparar, pedi ao meu pai de santo para preparar banho do Tranca-Ruas para me ajudar numa destranca, porque eu queria um trabalho fixo. E aí veio uma empresa maravilhosa aqui de Fortaleza, um parque aquático muito bom. Eu comecei a botar vela pedindo uma vaga de emprego lá. Aí começou a minha história com Tranca-Rua. Né? Deus abençoe a todos, todos os orixás, todos os guias possam estar orientando a todos.
E aí fui pro seu tranca-rua, pedi o seu tranca-rua que me destrancasse. E aí eu achei a empresa que eu queria entrar. Eu quero entrar nessa empresa, é um parque aquático, trabalha com turistas, eu já sou viajado, conheço muito do Brasil, porque eu viajava na doida mesmo, assim. Morei na região sul muito tempo, mas viajei para a região sudeste também. Viajava dentro do Nordeste, fazendo as pesquisas que eu trabalhava. Então, assim, eu conhecia outros estados, então conseguiria me comunicar bem dentro desse parque aquático com os turistas. Então, comecei a achar a vaga maravilhosa para mim. E comecei a botar vela, né? Continuei colocando velas. Quando eu colocava vela para o seu tranca-rua, eu colocava a vela num dia, no outro eu era chamado para essa empresa. Fui chamado para essa empresa a primeira vez. Passei da seleção de uma vaga, fui fazendo aquelas etapas, né? Um dia após o outro. Aí a primeira vez foi para uma determinada vaga, concorrendo com 40 pessoas. Eu achava o meu currículo maravilhoso e o meu conhecimento pelo fato de ter vivido fora um tempo. E eu ia trabalhar com pessoas de outros estados. Essa vaga é perfeita para mim. E eu tenho um currículo perfeito para essa empresa, no meu pensamento. Então eu quero esse emprego. Aí fui pro tranca-rua, botar vela, fazer um monte de coisa e tal. Fui negado para a primeira vaga. Passou uma semana, eu triste, indignado, mas a vaga era para mim. Como é que eu boto vela e o senhor me ilude o meu coração, né? Eu vou lá, tanta fé, decepcionado com o tranca-rua. Quando foi na outra semana, fui chamado para uma outra tipo de vaga, na mesma empresa, desse parque aquático, que eu queria muito, muito entrar. Era uma coisa que eu queria muito. E lá e vai eu para o tranca-rua. Ah, não, é porque o seu tranca-ruas vai me dar uma vaga melhor do que a primeira que eu queria. E aí fui pro tranca-rua, botei vela, fiz oferenda, pedi desculpa a ele, né, seu tranca-rua, me perdoe, porque eu quase fico chateado com o senhor, achando que o senhor tinha só me iludido. Fui para a segunda vaga, né, eu estou contando aqui a história minha com o seu tranca-rua, uma história bem particular. As pessoas pedem para me contar histórias, coisas que eu vivo ou que eu observo dentro dos trabalhos espirituais. Lógico, sem expor ninguém. E aí eu estou contando uma história minha particular com o seu tranca-ruas, quando eu me intriguei com ele. E aí a primeira vez, a primeira vaga, eu passei uma semana indo para a seleção. E eu tinha certeza que a vaga era minha. Até porque eu tinha colocado velas em um dia, no outro dia eu já tinha sido chamado para essa empresa, que era um parque aquático muito famoso aqui da cidade de Fortaleza. Quando foi na segunda etapa, para a segunda vaga, a vaga era melhor ainda, tinha mais a minha cara e um salário excelente. E eu disse, acho que era isso, por isso que a primeira vaga não deu certo, porque ele tinha uma coisa melhor para mim. E aí fui para as etapas. Dentro dessas etapas foi muito interessante, porque dentro dessa segunda vaga era uma concorrência pequena, era eu e mais 2 pessoas. E eu, né, já ali na expectativa dessa destranca, desse trabalho muito bom, com salário muito bom, e a vaga tudo a ver com quem já tinha morado fora, ia precisar lidar com pessoas de outros estados. Então seria algo muito tranquilo, porém trabalhava finais de semana. Se você tivesse escalado em feriados, eu teria que estar lá, se fosse carnaval, fosse ano novo, tudo e tal. Eu fiquei meio assim, mas o salário muito bom e uma vaga dentro de um tipo de trabalho que é lidar com pessoas que eu gostava muito e tudo. E aí eu disse, a bênção tá aí, né? Vamos para a entrevista. Chegou lá, eu conversei com os outros 2 rapazes. Eles não tinham experiência de nada. E a gente esperando, aguardando para a entrevista os 3. Os outros 2 não tinham experiência nenhuma. E aí eu, pronto, seu tranca-rua, agora vai dar certo o negócio, porque os outros 2 aí é café com leite. E eu já venho de uma estrada longa de outros lugares, conheço sotaques e aquela coisa toda. Então, muito obrigado.
e agradeci antes de entrar na entrevista, me achando que o negócio ia dar certo, né? Tava assim. E aí entrei para a entrevista, confiante no tranca-rua, disse a primeira vaga bateu na trave e a segunda vaga é minha. Quando eu entrei, o cara me entrevistou por 1 hora e pouco, uma longa entrevista. Dentro da entrevista, o cara que me entrevistava conhecia pessoas que eu também conhecia, de outros trabalhos que eu fiz em outra empresa em Fortaleza, então tava aquela coisa, amizade, quase combinando já carona, da gente fazer, para mim pegar carona com ele para ir trabalhar na empresa, né? Quando chegou no resultado, no dia seguinte, eu tinha sido colocado em stand-by. Significa assim, se um não der certo, aí chama esse. Rapaz, eu me indignei. Se eu não acredito que isso, eu não estou acreditando. Você fica assim. E aí a gente, depois, hoje em dia, eu pensando assim, né, o tempo passa, a gente vê quanto a gente é tão circunstancial e diminui tanto as entidades dentro das histórias pequenas da nossa vida. Então, fiquei muito decepcionado com o seu tranca-ruas. Muito. Passou. E eu continuei colocando currículos, precisava de um emprego. Fiquei dentro de uma situação complicada financeiramente, então o que viesse eu estava topando, eu precisava pegar em dinheiro. Para me manter, claro. E aí eu fui chamado por uma empresa, na verdade uma amiga conseguiu uma entrevista. Eu num comentário eu disse assim, rapaz, eu estou topando qualquer coisa para trabalhar, para me ter meu dinheiro e tal, e já decepcionado com o tranca-ruas, eu não botava nem vela para ele. Ela disse, olha, se tu diz para mim que é qualquer coisa, eu digo qualquer coisa, eu só quero ter um trabalho com dinheiro fixo, onde tem um dia certo de receber. E aí ela disse, pois eu vou te levar lá na empresa que eu trabalho. Eu disse, é empresa de quê? Construção civil. Construção civil deve ser no escritório, né? A vaga, eu sempre trabalhei com escritório. Quando eu cheguei lá, era para mim ser auxiliar de almoxarife. Eu não fazia nem ideia se é almoxarife, auxiliar, que tipo de uma construtora. Foi a única vaga de emprego com o salário fixo que eu consegui. Era um salário mínimo. E eu trabalhava com promoção de eventos na região sul, ganhando muito bem, promovendo festa em boates, sexta, sábado e domingo. Em um final de semana eu tirava dinheiro assim do mês inteiro. Quando não trabalhei com consultoria financeira, trabalhei com outras coisas que eu ganhava razoavelmente bem. Se um salário mínimo, a minha carteira vai ser assinada como auxiliar de almoxarife? Não. Sua carteira de trabalho vai ser assinada como servente. Se o quê? Mas a necessidade fala mais alto. Gente, ali a decepção foi para acabar de me afundar mesmo. E para completar, a empresa era bem próxima da empresa que eu queria muito entrar para trabalhar. Então todo dia eu pegava o ônibus e passava em frente da empresa que eu quis entrar, pedi o seu tranca-ruas e não aconteceu. Então foi para pegar assim você e esmiuçar no seu orgulho trabalhista, vamos dizer assim, né? Então eu fui para a entrevista, tinha dito para a pessoa que queria qualquer coisa, a pessoa conseguiu para mim o que a pessoa conseguiu, assim, né? Conseguiu me indicar para aquela vaga. Chegou lá, eu fiz a entrevista com o rapaz, mas você sabe que você vai pegar peso? Sei. Não estou sabendo não, mas é preciso. Você vai carregar caminhão e descarregar caminhão, você vai ser meu auxiliar, eu sou chefe de almoxarife, e você vai ser meu auxiliar. Mas na sua carteira vai estar assinado servente. Aí a gente vai ver com o tempo se você fica na vaga. Aí a gente muda para auxiliar de almoxarife. Eu me senti ofendido. Porém fiquei calado e aceitei a vaga porque era tudo o que eu tinha. E trabalho não é escolha. Quem escolhe trabalho, eu vejo muito isso. Uma pessoa que fica escolhendo o que quer trabalhar, ela não tem... Ela é porque ela tem onde ficar pendurada.
em pai, mãe, vó, namorado, namorada, a pessoa que gosta de ser independente, ela vai à luta. Trabalho é digno, ela encara. Então, eu com aquele meu pensamento de independência financeira, nunca fui dependente financeiramente, nunca gostei disso, sempre gostei de trabalhar, então eu disse, eu vou topar esse trabalho aí. Mas dentro de mim, um sentimento de humilhação enorme, de humilhado ali, né? Como é que eu estou dentro de um terreiro para me levantar? E depois que eu entro num terreiro, que eu entro bem, ganhando muito bem, em trabalhos maravilhosos, eu sou chamado para uma vaga tão inferior a tudo que eu já trabalhei. E na carteira ainda a vergonha de ter lá servente, que para mim era uma ofensa por já ter trabalhado em escritório, promoção de eventos, como eu falei, trabalhei como vendedor e coisas assim que geralmente era papel na minha mão e caneta só. Aceitei a vaga, a contragosto, mas pela necessidade, porque trabalho é necessidade para quem gosta de trabalhar, né? Ou para quem não se preparou na vida. Até para quem se preparou, às vezes precisa passar por isso. Mas fiquei intrigado com tranca-ruas. Aí eu fui para esse trabalho. Gente, quando chegou nesse trabalho, eu tinha que carregar peça de fio, assim, as bitolas grossas. Tinha que limpar o almoxarife, organizar prego, contar prego, parafuso, cimento nas costas para carregar o caminhão, perfilado de ferro. E ainda tinha outras questões dentro do trabalho. Esse trabalho com obras é um trabalho bem escroto. Quem trabalha em obras sabe como é. E aí eu fui para esse almoxarife lá sofrer. Todos os dias eu pegava um ônibus no Balão do Mundubim, que é um bairro aqui de Fortaleza, e ia trabalhar na empresa chorando, escutando uma música da Ivete Sangalo, que é ela com Maria Bethânia, onde eles homenageiam os orixás e dizem assim, Odo ou Axé Odo, muito obrigado Axé, o nome da música. E eu ia escutando aquilo nos fones de ouvido dentro do ônibus, eu adoro andar de ônibus, ia chorando. As pessoas olhavam para mim dentro do ônibus assim, o que esse menino tem que todo dia... Porque quando você começa a pegar ônibus todo dia, à mesma hora, você faz ali, todo mundo se conhece só de vista. Já começa a fazer aquelas amizades de ônibus, né? E aí todo mundo ia olhando para mim e não entendia. Todo dia esse menino pega o ônibus chorando. E eu, meu Deus, como é que eu estou dentro de um emprego desse? Eu que fui consultor financeiro, eu que fui promotor de eventos, eu não acredito que eu estou num emprego desse. E por estar naquele emprego, eu ia chorando todo dia. Para completar o que eu chamava de humilhação, eu ainda passava todo dia em frente à empresa que eu tinha feito o teste, que eu queria muito entrar e não entrei, numa gira que eu fiz com tranca-rua. Então me intriguei com tranca-ruas, eu não queria conversa com tranca-ruas. E era o Exu principal do meu pai. Então quando o meu pai entrava para trabalhar, tudo que vinha Exu, ele era o primeiro. Quando o Exu tranca-ruas chegava no terreiro, eu saía de dentro do terreiro, eu inventava qualquer desculpa, mas eu não queria tomar a bênção ao seu tranca-ruas. Revoltado com o tranca-ruas. Quando eu olhava para o tranca-ruas, eu me lembrava dos cimentos que eu passava o dia carregando o caminhão, que eu nunca tinha entrado num negócio daquele. Botei em xeque minha fé no terreiro, botei em xeque minha fé nas entidades e fiquei 4 meses indo trabalhar e chorando. Mas eu trabalhava com tanta raiva, eu ia trabalhar com tanta raiva daquele emprego que me dava o meu sustento, ingratidão da minha parte, mas entenda a minha situação. Que eu dizia assim, eu vou pegar toda essa raiva que eu tenho desse trabalho e vou transformar em competência. Então eu ia e fazia o meu melhor lá dentro. Eu ia e fazia o melhor. Mas revoltado ainda com o seu tranca-ruas. E aí fiquei 4 meses como auxiliar de almoxarife. Mas na carteira de trabalho, servente, para a humilhação ser completa. E aí fiquei
e acendendo vela para as minhas entidades, né? Outras entidades, não o seu tranca-rua. Mas quando o seu tranca-ruas chegava no terreiro, eu inventava de ajudar a mãe pequena, a Cambone, de ir lá fora lavar alguma louça enquanto a gira estava acontecendo, mas eu não queria conversa com tranca-ruas. Trigado a ferro e fogo. Até que um dia o seu tranca-ruas mandou me chamar. E eu fui, né? Aquela coisa como a gente diz aqui no Ceará, se fazendo de doido, assim, eu não sei do que é que ele está falando. E ele me chamou e disse assim: meu filho está com raiva de mim. Aí eu: oi, meu pai, diga. E ele: olha, eu sei que você está assim e assim comigo, mas você está passando por um aprendizado e eu vou levantar você. Você ainda vai me agradecer pelo lugar que você está. Se eu agradecer, axé. Eu respondi assim, né? Assim seja. Saí de perto dele, eu disse: ele está ficando doido de eu agradecer daquele sofrimento. Eu chego em casa, tem um ditado no cearenseis aqui, no Ceará, que diz assim: macaco, fedendo igual macaco morto à tapa. Eu pegava o ônibus suado, aquela coisa de pedreiro mesmo, né? Aquele pedreiro que sai da obra direto para casa, sem ter tempo de ter tomado um banho antes de sair da obra. E eu subia no ônibus, meu Deus do céu, em estado deplorável. E eu dizia: eu vou agradecer o seu tranca-rua por isso. Aí foi que eu me intriguei com o homem mesmo, não queria conversa. O seu tranca-rua girava, eu saía de dentro do terreiro correndo. Outra vez ele me chamou e disse: você ainda não entendeu o que eu vou fazer. Eu no meu pensamento nem quero entender. Porque se o pouco que eu entendi, eu estou nesse sofrimento. Quando eu entender, misericórdia, né? Eu estou aonde? Revoltado com o seu tranca-rua, porque não me deu o emprego na empresa que eu queria. E me botou na carteira como servente e na prática como auxiliar de almoxarife, carregando cimento nas costas. Em trabalho que eu nunca fiz na vida. Sempre trabalhei em escritório e tudo e tal. Então aquilo me revoltou muito, seu tranca-rua. Tá. Quando foi um belo dia, eu saindo do trabalho, topei com a chefe de um setor da empresa que eu trabalhava. E aí, ela estava envolvida em um acidente. As outras pessoas que estavam lá da empresa não podiam ajudá-la, porque iam para casa. E ela estava sozinha, envolvida no acidente. Estava certa na posição dela no acidente, não foi ela que bateu, bateram nela. Mas o cara que bateu nela era um homem que estava gritando muito com ela. Aí eu me meti na confusão e fiquei do lado dela até o marido dela chegar para resolver. Mal conhecia ela, né? Só de cruzar assim dentro da empresa. 2 semanas daquela situação, eu fui chamado na sala dela. Estava ela e o dono da empresa. E aí eles disseram assim: olha, a gente estava olhando aqui o seu currículo. E eu, olhando o meu currículo, meu Deus, eu me senti um Zé Ninguém lá dentro. Um Zé Ninguém mesmo. Grito, levando grito. Aquele pessoal de obra, né? Obra, construção civil, é muito grosseiro. Então você fica meio... E você tem que entrar no ritmo da coisa. Então, ele disse assim: a gente estava olhando seu currículo e tem 2 semanas que eu entrevisto várias pessoas para me auxiliar aqui no escritório, na parte do compras, setor de compras, né? E eu entrevistei 3 pessoas, não gostei de ninguém e só vinha você na minha cabeça. Mas eu olhava para você aqui na empresa com um saco de cimento nas costas, eu jamais pensei que você tinha um currículo que você tem. Então eu já vi aqui que você tem consultoria financeira, você isso e aquilo. Você quer trabalhar aqui no escritório comigo, me auxiliando? Sua carteira vai mudar, vai para auxiliar administrativo, você vai estar ganhando tanto, o dobro quase do que eu ganhava. Vai trabalhar de segunda a sexta, quando for feriado um dia antes você sai meio-dia. Quando eu ouvi aquilo, o valor que eu ia receber era mais do que era na empresa que eu queria entrar, do parque aquático. Os dias trabalhados era de segunda a sexta, eu ia ter finais de semana em casa e feriados. Dentro de uma sala, no ar-condicionado, com todo o conforto que eu estava acostumado antes. Eu não acreditei, eu fiquei assim, sem reação. Então nós vamos ajeitar sua mesinha ali, tudo e tal.
e você vai começar aqui na próxima semana. Demorou ainda uns quase 20 dias e eu mudei de cargo. E saí de servente para auxiliar administrativo. Saí dessa empresa para depois me dedicar ao sagrado. Foi um lugar maravilhoso para mim, de muito aprendizado. E saí amando o lugar que eu trabalhava, com um aprendizado enorme, de ter que descer bastante para depois ver a entidade levantando a gente. E seu tranca-ruas. Então, fui morrendo de vergonha, comprar uma grande oferenda para ele e depois entregar a bebida na mão dele, no terreiro do meu pai de santo, para agradecer, pedir perdão a ele e dizer que realmente ele tinha me colocado num lugar melhor do que o que eu queria, mas que primeiro eu tinha precisado passar por um estreito para dar valor ao que eu recebia, ao que eu ganhava, porque quando eu ganhava muito dinheiro com facilidade, eu não sabia valorizar isso. Bom, seu tranca-ruas me perdoou, recebeu a bebida dele, deu muita gargalhada na minha cara, né? E quando fomos iniciar o terreiro, ele foi o primeiro Exu da porteira que veio fazer as firmações do terreiro. E hoje, algumas vezes, ele vem na minha coroa trabalhar, né? Fazer o trabalho dele de destranca, de desmanche, de levante das pessoas. Existem trabalhos lindos com ele dentro da casa, de muito axé, de muita força e alcance. E eu sou hoje apaixonado pelo seu tranca-ruas. Então eu queria deixar essa minha experiência, porque eu venho contando a experiência de outras pessoas, porque eu trabalho junto, mas eu queria contar essa minha experiência com o seu tranca-ruas. Na minha vida, é uma entidade que eu amo bastante, eu não tenho nem palavras assim, né? E para mim sempre é uma honra quando ele quer se manifestar e usar minha matéria para fazer o seu trabalho na Terra, tá bom? Deus abençoe a todos, eu espero que essa história possa enriquecer a sua fé. Axé.